Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze justiça por causa da minha vida. Ouve a minha oração, ó Deus, e dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois os estrangeiros se levantaram contra mim, e os poderosos procuram a minha vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com os que sustentam a minha vida. Ele recompensará o mal aos meus inimigos. Destrua-os, pela sua verdade. De bom grado sacrificar-te-ei. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram a derrota dos meus inimigos. Meditação. Assim como Davi, todos nós enfrentamos momentos de angústia e dificuldades, momentos em que parece que o peso do mundo está sobre nossos ombros. O que podemos aprender com este salmo é que, em meio à perseguição, ao medo e ao sofrimento, a única verdadeira fonte de livramento é Deus. Davi, em sua vulnerabilidade, não confiou em suas próprias forças ou em suas estratégias, mas clamou ao Senhor, reconhecendo que somente Ele poderia livrá-lo. Quantas vezes nos vemos em situações de grande pressão, de incerteza sobre nossa saúde, nossa família ou nosso trabalho? O Salmo nos ensina que, diante dessas adversidades, não devemos procurar a solução nos homens ou nas circunstâncias, mas nos voltarmos para Deus, nossa verdadeira fonte de ajuda e salvação. A palavra de Davi é clara: ouve a minha oração, ó Deus. Ele sabe que Deus ouve o clamor de seus filhos, mesmo quando tudo ao redor parece escuro e sem esperança. Se Deus ouviu Davi, Ele também nos ouve. Se Davi confiou, podemos confiar também. Ele é o nosso ajudador, Ele nunca nos abandona, e sua presença é mais do que suficiente para nos sustentar. A proteção de Deus não é algo superficial ou passageiro, mas uma proteção verdadeira, que vai além das circunstâncias visíveis. Quando Davi fala sobre os inimigos sendo derrotados, ele não está apenas falando de vitórias físicas, mas da vitória espiritual que só Deus pode conceder. Em nossas batalhas diárias, precisamos entender que o poder de Deus é maior do que qualquer mal que se levante contra nós. E assim como Davi, podemos confiar que Ele nos dará vitória, pois a sua verdade é nossa fortaleza. Nos momentos de luta, somos chamados a louvar a Deus. Isso pode parecer contraditório, pois muitas vezes, o sofrimento nos faz querer recuar e desistir. Mas Davi nos ensina que, ao sacrificarmos nosso coração e nossa mente, ao louvarmos a Deus mesmo em meio às dificuldades, estamos reconhecendo que Ele é maior do que qualquer dor ou tribulação que enfrentamos. O louvor é uma chave que abre portas, uma expressão de confiança na soberania de Deus. Ele é bom, e seu nome é digno de ser louvado, não apenas nos momentos de felicidade, mas especialmente nos momentos de luta. Quando louvamos, estamos declarando que, mesmo diante da adversidade, a bondade de Deus nunca falha. Este salmo também nos lembra de que a nossa força não vem de nossas próprias habilidades ou entendimento, mas de Deus. Quando Davi diz que Deus recompensará os malfeitores e que Ele o livrará de sua angústia, está deixando claro que Deus é quem toma ação em nosso favor, e que, por mais que o mal pareça prevalecer por um tempo, a justiça de Deus será estabelecida. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos confrontados com o mal, com situações que parecem injustas ou dolorosas. Mas, assim como Davi viu a derrota de seus inimigos, podemos confiar que Deus trará a justiça devida. Que possamos, então, aprender a viver com essa confiança plena em Deus. Que possamos clamar a Ele em nossas aflições, sabendo que Ele nos ouve e nos responde. Que possamos louvar seu nome, não só nas vitórias, mas também nas batalhas, pois Ele é bom e fiel. E que, ao experimentarmos sua proteção, possamos viver em paz, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. A saúde e a proteção que buscamos vêm de Deus. Ele é nosso refúgio, nossa força, nosso auxílio presente na angústia. Hoje, mais do que nunca, precisamos entender que o Senhor não está distante, Ele está perto de nós. Quando nos voltamos para Ele com um coração sincero e confiante, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, nos livra do mal e nos concede a vitória. Como Davi, podemos afirmar com convicção: Deus me livrou de toda a angústia. E Ele fará o mesmo por você, pois a vitória de Deus nunca falha. O Salmo 54, como todas as palavras inspiradas por Deus, é um convite para olharmos para a nossa vida com uma visão mais ampla, uma visão que nos coloca diante da grandeza de Deus, que é capaz de nos dar forças quando mais precisamos. Davi, ao escrever este salmo, estava em uma situação crítica, cercado por inimigos, em um cenário onde a confiança humana parecia insuficiente. Ele sabia, por experiência, que não havia poder
riqueza ou sabedoria humana que pudesse salvar o ser humano das circunstâncias difíceis da vida. Ele sabia, por experiência de fé, que somente Deus poderia salvar, curar, restaurar e proteger. Essa confiança absoluta em Deus é a chave de todo o Salmo 54. Quando Davi clama, "Salva-me, ó Deus, pelo teu nome", ele não está apenas pedindo proteção física, mas está buscando, acima de tudo, a proteção de sua alma, sua vida emocional, seu propósito diante de Deus. Ele sabia que, quando o Senhor estava com ele, nada poderia lhe faltar, nem a saúde, nem a proteção, nem a força para continuar. E o mesmo Deus que foi fiel a Davi em seus momentos mais sombrios é o mesmo Deus que está presente em sua vida hoje. O que o Senhor fez por Davi, Ele pode fazer por você. Parece difícil entender como confiar plenamente em Deus quando o caos e a adversidade nos cercam. Mas a verdade é que, no momento da dificuldade, nossa confiança em Deus não depende da situação, mas da sua fidelidade. O Salmo nos ensina a levantar os nossos olhos para além das dificuldades, para além dos obstáculos e olhar para o poder de Deus que, em sua misericórdia, nos guarda e nos sustenta. Como Davi, quando enfrentamos os desafios da vida, somos chamados a dizer: "Deus, salva-me pelo teu nome". Isso não é apenas um pedido de ajuda, mas um clamor que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo as circunstâncias que nos afligem. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes, as batalhas que enfrentamos não são apenas externas, mas também internas. A falta de saúde, o medo da doença, o sofrimento emocional, as dores que carregamos em nossos corações, tudo isso pode ser uma luta constante. No entanto, Deus não é indiferente a isso. Ele conhece as aflições do coração humano, e Ele promete estar conosco em cada uma dessas situações. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, e nunca devemos esquecer que, assim como Davi, podemos nos refugiar em Ele. Ele é quem nos dá a serenidade que precisamos, mesmo quando a tempestade parece querer nos consumir. Quando Davi fala em "faz justiça por causa da minha vida", ele também nos ensina algo importante. Em nossa busca por proteção e saúde, precisamos confiar na justiça de Deus. Muitas vezes, as dificuldades da vida nos colocam em situações de injustiça, doenças que surgem sem explicação, perdas que não conseguimos entender, relações que nos ferem profundamente. O Salmo nos lembra que a verdadeira justiça não está nas mãos humanas, mas nas mãos de Deus, e Ele age de acordo com a sua verdade, não com os padrões da humanidade. Quando buscamos a sua justiça, buscamos a restauração total que Ele pode oferecer, uma restauração que vai além das circunstâncias visíveis e penetra profundamente em nossa alma. E ao pedirmos proteção e livramento, devemos lembrar que o Senhor não nos abandona, mesmo quando o mal parece avançar. Davi sabia muito bem o que era ser cercado pela oposição, pela inveja, pela falsidade, pela traição. Ele enfrentou muitas batalhas. Mas o que ele sabia, acima de tudo, era que a fidelidade de Deus é imutável. Deus não falha. A sua palavra nunca volta vazia. E se Ele prometeu proteger e restaurar, Ele o fará. Deus não só nos oferece uma proteção física, mas também uma proteção emocional e espiritual. Isso é vital, pois, no nosso mundo moderno, não é apenas a saúde física que precisa de restauração, mas também a nossa saúde emocional e mental. Muitos hoje enfrentam desafios que afetam a mente, o coração e a alma, o medo, a ansiedade, a solidão, a dor emocional. E Deus, em sua grande misericórdia, está atento a todas essas áreas da nossa vida. Ele é o Deus que cura, que restaura, que dá paz àquele que clama por Ele. Em tempos de angústia emocional, a resposta está em voltar-se para Deus, como Davi fez, e reconhecer que, em sua presença, há cura para todas as nossas feridas. Como Davi, somos chamados a confiar em Deus em todos os aspectos de nossa vida. Quando Davi diz que o Senhor recompensará o mal com a sua verdade, ele afirma que Deus é quem executa a justiça, e Ele jamais permitirá que os ímpios prevaleçam sobre os justos. Isso nos dá uma esperança firme, pois sabemos que, por mais que o mal se levante contra nós, Deus não permitirá que sejamos derrotados. Por fim, Davi nos ensina a sacrificar a nossa vida em louvor a Deus. Isso significa que, mesmo em meio à luta, devemos reconhecer a bondade de Deus e louvá-lo. O louvor não deve ser uma reação às circunstâncias boas, mas uma escolha consciente de agradecer a Deus pela sua fidelidade e cuidado. Quando louvamos a Deus no meio da dor, estamos declarando que Ele é maior do que qualquer circunstância adversa. Portanto, o Salmo 54 é um convite a confiar em Deus como nosso refúgio seguro, nossa fonte de proteção, nossa força em tempos de necessidade. Assim como Davi,
Podemos afirmar que, quando Deus está conosco, nada pode nos abalar. Ele nos restaura, nos dá saúde, nos protege e nos dá vitória. Então, em cada momento de luta, busque ao Senhor com confiança. Clame a Ele, pois Ele te ouvirá e te dará a paz que o mundo não pode oferecer. A proteção de Deus não se limita à nossa saúde física. Ela nos envolve em todas as áreas da vida emocional, mental e espiritual. Quando buscamos a Deus com um coração sincero e dependente, Ele nos responde, nos renova e nos fortalece. Davi nos deixou um legado de fé. Ele nos mostrou, pela sua própria vida, que em meio à adversidade, a verdadeira força vem de Deus. E é Ele quem nos dá a saúde, a proteção e a paz para seguir em frente. Você é mais que vencedor, porque tem um Deus que luta por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Se você foi tocado por essa palavra, se inscreva em nosso canal, indique para seus parentes e amigos, e continue aprendendo como ser mais que vencedor através desses salmos. Deus te abençoe e te guie na luz sempre.